Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai seguir no cronograma, né? Na verdade, o nosso cronograma era o dia 14, eu estou antecipando a aula aqui para o dia 7/5, né? Então, a ideia é o seguinte: eu vou antecipar todo o conteúdo agora, e aí vocês vão ter essa semana, mais a semana que vem, para estudar os módulos 1, 2, 3 e 4. Eu já vou deixar a prova do exame do módulo 1 e 4 aqui hoje mesmo, terminando a aula, já vou deixar liberada. Então, vocês vão ter aí toda essa semana e a próxima semana todinha para já fazer a provinha, tá? Para deixar tudo nos conformes aí e a gente já encerrar o primeiro agrupamento de dia, primeira extensão, né? Isso aqui é um grupo de extensão, aula 1, 2 e 3, módulo 1, 2, 3 e 4, é um módulozinho de extensão, a gente já fecha com essa provinha. Peço que todos façam para a gente poder fechar de forma correta essa unidade. Então, o que ficou faltando da aula passada? Vamos ver. Na aula passada nós fizemos esse projetinho aqui, tá? O que esse projetinho fazia? Vamos lá. Então, o que nós fizemos aqui? Nós implementamos, aqui é camada de acesso. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para não ficar... Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso switch layer 3, e na aula passada nós fizemos tanto a implementação de VLAN, nós fizemos a implementação de portas de acesso, fizemos a configuração das portas tronco. Então, essa aqui é a porta de acesso, porta de acesso, porta de acesso, acesso e acesso. Fizemos a configuração das portas tronco, fizemos a implementação das SVIs. O que são as SVIs? As interfaces de VLAN aqui. Então, nós tínhamos a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30 configuradas aqui nos computadores. Fizemos a associação disso com redes, né? Acho que não me engano, 10, 1, 10 alguma coisa, 10, 1, 20, 10, 1, 30. Se não me engano, a gente vai confirmar tudo aqui agora, tá? E aí, esse cara aqui mandava para a sua interface, essa interface fazia o roteamento, ele devolvia por essa interface, mandava na outra VLAN e devolvia. Ou seja, nós fizemos a configuração das VLANs, fizemos a interligação dessas portas por porta de acesso, porta de tronco, e ativamos o roteamento lá no switch layer 3. Isso aqui, gente, ó, o que eu quero que vocês entendam assim. Tranquilo, Fran. Beleza, sem problema. Depois você assiste a aula. Então, o que eu quero que vocês entendam disso aqui? Todas as infraestruturas que a gente está configurando aqui na SES está sendo exatamente desse jeito, tá? Então, existe um switch layer 3, que é o gateway de toda a nossa rede, e cada rede a gente vai separar. Então, o que eu fiz na aula passada é exatamente o que vocês têm que ter aí na infraestrutura de vocês. Se vocês não tiverem isso na infraestrutura de vocês, então significa que tem algum... não tá, ou ela não está bem feita, ou ela não está projetada ainda, porque nós estamos reprojetando tudo, né? Então, ou ela não está estruturada, ou se tá faltando alguns ajustes ainda, mas você tem que checar isso aqui de forma completa na tua infraestrutura, tá? Isso aí tem que ser palpável, tem que ser visível aí para a implementação de vocês, tá? No final dessa aula, eu vou mostrar um projeto que eu fiz, o projeto lá do Hospital Metropolitano, mas eu não vou gravar aqui, porque isso aqui vai ficar público, né? Então, depois eu vou parar a gravação e vou mostrar para vocês a leitura de como é que é um projeto pronto, tá? Então, vamos lá. Mas isso eu não posso deixar gravado, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou checar isso aí? Primeiro, eu vou entrar nesse switch aqui, ó, e a gente vai checar as VLANs que estão criadas. Então, qual que é o primeiro passo? Vou ver se estão as VLANs criadas. Então, eu vou deixar ele aqui só para a gente enxergar que é esse... Aqui, ó. Desculpa, peraí. Vamos lá. Eu estou nesse switch aqui, ó. Estou configurando esse switch aqui, tá? Então, vamos dar enable. Opa. Quando dá esse erro, é Ctrl Shift 6, você sai disso, tá? Então, enable, show VLAN brief. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, eu tenho a VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, que está criada, mas não está associada a nenhuma porta, tá vendo? Então, eu acho que perdeu algumas configurações. Eu acho que a única coisa que está configurada aqui, ó, a única coisa que está configurada é as VLANs e só.
E acho que os IPs das máquinas, eu vou ter que rodar todo o script de novo aqui, tá? Que bom que a gente vai ver tudo de novo, ó. Então aqui, ó 10.1.10, então isso aqui deve estar na porta 10, na VLAN 10. Isso aqui, 10.1.20, ó. O IP aqui, ó, 10.1.20, tá vendo? Deixa eu colocar aqui o zoom it para vocês verem melhor. Peraí, zoom it. Deixa eu ver se ele está rodando aqui, um momentinho só. Acho que não está. Está aqui. Zoom isso. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Esse switch, vamos fechar aqui. Vamos clicar ali. Aqui. A interface dele. Ctrl 1. Aqui, olha só. Então, 10.1.20, tá vendo? É a rede dele. Então, 10.1.21, beleza. Só que a gente está vendo aqui que eu não tenho nada configurado. Eu não tenho as portas associadas aqui, ó. Eu não tenho as portas associadas na VLAN. Eu não tenho nada aqui associado nessa VLAN. E o nome dela, tá vendo? Não está como switch 1. Eu não tenho um IP desse switch. Quer ver? Show IP interface brief. Ó, tô sem IP, tá vendo? Ó? Eu não tenho, só tô com a VLAN 1. Não tem nenhum IP configurado. Ou seja, ele está quase como se fosse um switch padrão. Então, eu vou voltar aqui. Olha só, lá no nosso curso. No nosso curso aqui, eu tenho aqui, ó, script das aulas. Eu vou clicar aqui, botão direito, abrir uma nova aba. E aqui eu tenho, tá vendo, ó, o módulo 2, 3, aquele exatamente o laboratório que nós já fizemos. Então, simplesmente, eu só tenho, a única coisa que eu tenho configurada aqui, desses equipamentos, é exatamente o IP desses caras aqui. Todo, ó, eu tenho o IP deles, mas eu não tenho configurado mais nada aqui. Eu só tenho as VLANs, porque quando eu zero a configuração do switch, eu não perco as VLANs, porque a VLAN fica lá num arquivo chamado VLAN.dat, e quando você remove as configurações, você não apaga esse arquivo. Por isso que as VLANs continuam existindo nos switches, tá? Eu posso tanto checar isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, olha lá, Enable Show VLAN. Olha lá. Opa, show VLAN Brief, né? Então, se você ver, eu tenho lá VLAN 10, 20 e 30 aqui também, ó. Se eu vier no outro switch. Então, essas implementações da aula passada, elas ficaram, mas só isso, não tem mais nada. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos configurar tudo. Então, vou pegar aqui no primeiro switch, vou entrar aqui no switch core, e aí nós vamos fazer tudo do exit. Tô lá, ó, tô aqui. Então, vou lá no meu script, que é lá no CCNA 6MT, que é o do nosso curso, e vou começar toda a brincadeira. Ó, todos esses arquivos, tudo isso aqui foi o que a gente usou para configurar, tá? Então, copio tudo, só para relembrar. Vamos lá. O que cada um desses negócios faz aqui? Vamos lá. O que cada um deles faz? Olha só. Então, aqui, ó. Enable, configura terminal. Ok. Dou um nome para o switch, coloco o VTP no modo transparente. O VTP é para transmissão de VLANs, eu não preciso disso, coloco transparente. Aqui eu ativo o roteamento no IPv4. Muito embora seja um switch L3, é um switch que roteia, ele só vai rotear se você ativar o roteamento nele, tá? Aqui nós estamos criando as 3 VLANs, então nem preciso disso, porque as VLANs já estão criadas, tá? E daí nós vamos entrar na interface da VLAN 10 e vamos colocar o gateway da VLAN 10, o gateway da VLAN 20, o gateway da VLAN 30. Então, simplesmente coloco o IP, a máscara e ativo a interface. Pronto, ó, fez isso para os 3 VLANs. Próximo passo. Vou chegar nas 2 portas que ele tem. Então, o switch está aqui, né? Ele tem uma porta para cá, tem uma porta para cá. Vou entrar nessas 2 portas aqui e vou colocar elas como switch modo access. Por quê? Porque eu jogo ela para o access, coloco ela para ficar não negociada e depois eu coloco ela como tronco, tá? Então, ó, a access. Depois eu digo que eu não quero o DTP. DTP é aquele protocolo de configuração dinâmica. Eu desativo o DTP com não negotiate e depois é que eu ativo a porta tronco. Então, essas 2 portas vão ser tronco aqui do switch Layer 3. É isso que eu estou fazendo, só isso que a gente vai executar. Então, seleciono tudo aqui.
Ele vai dar uns errinhos aqui na VLAN 10, VLAN 20, mas não tem problema, tá? Ctrl C, volto lá, entro aqui, botão direito e paste. Prontinho, ó. Tudo criado, tá vendo? Então, olha só, olha que o nome já trocou, o nome aqui já trocou, tá vendo? Então, vou dar um end. E aí, se eu quiser dar uma olhada, eu vou dar uma olhada aqui na sequência dos comandos, para ver se teve algum erro, ó. Enable, ok, configure terminal, ok, switch core, ok, VTP transparente, ok, IP route, ok, VLAN 10, 2030, ok, exit. Entrei na VLAN 10, configurei, ok, não teve nenhum erro, tá vendo? Ó? Tudo certinho, ó, tá vendo? Configuramos, ó, o range das interfaces, acesso de não negotiate, tronco, todas as VLANs entraram no modo state e ok, fechou, tá configurado aqui, ó. Maravilha, tá? Vou passar um tempo aqui para frente, ó. E ele ainda não sincronizou. Tipo assim, o spanning tree não entendeu isso aqui como válido e bloqueou a porta. Essa porta está bloqueada, não está sendo usada. Então, por quê? Porque um deve ser tronco, outro está tentando negociar. Veja, aqui deve ter dado alguma mensagem de erro. Olha só, tá vendo aqui, ó? Por que ela está laranjada aqui, ó? Porque eu estou tendo algum erro aqui, assim, tá vendo? Ó? O PVID, erro de prefeed. Então, a porta 1 aqui, ó, essa porta 1 eu coloquei como tronco, aqui como está como negotiate, eu não consegui fechar o tronco. Então, ele falou assim, ó, bloqueei a porta 1 na vela 1, tá vendo? Ó? Tipo da porta inconsistente. Essa porta aqui está como acesso e a porta lá está como tronco. Não consegui botar para funcionar, por isso que ela está laranjada. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que configurar. Então, não preciso partir do zero, nós já fizemos isso na aula passada. Vou clicar aqui, ó, estou aqui no jeito, né? Vou voltar lá no nosso arquivo de configuração, vou lá no primeiro switch. O que eu tenho aqui no primeiro switch para configurar? Vamos lá dar uma olhada rapidinho. Mesma coisa dos outros, ó. O Enable configura é para entrar, entra no modo Enable, entra no modo de configuração. Dou um nome para o switch, coloco o switch no modo VTP transparente, eu não quero propagação de VLAN, não quero o VTP funcionando. E aqui a primeira coisa que eu faço nesse switch, esse aqui é eu estou mexendo nesse daqui, né? Então eu quero que ele tenha um IP e que o gateway dele aponte para cá, certo? Esse cara tem 3 IPs. Ele tem o 10, 1, 10, 10, 1, 20, 10, 1, 30. Todos com 1, né? Barra 24. Então, 1 da rede 10, 1 da rede 20, 1 da rede 30. A rede 30 é a rede de gerência. Então, esse computador aqui vai ter a VLAN 30, vai ter a interface dessa VLAN e vai ter um IP 10.1.30. alguma coisa. A gente vai ver depois aqui qual que é aqui, ó. 10.3010 no barra 24. E quem que é o gateway desse cara? O gateway desse switch vai ser o IP aqui. Então vai ser o 10.31. Então por isso que eu coloco o IP default gateway 10.1.31, tá bom? Cria as 3 VLANs. Aqui ele não vai rotear internamente. Então, eu só preciso do IP da gerência dele, que é o 10.1.30.10 na máscara 24, que é o que eu acabei de explicar aqui. Depois, essa interface aqui, ó, ela tem que entrar no modo tronco. Então, ó, eu pego a interface, boto ela como axis, no negotiate, tronco. Veja que essa aqui é a mesma configuração que eu fiz aqui em cima. Então, quando eu acabar de fazer esse comando aqui nessa interface, vai fechar o tronco e a porta vai ficar ok. De laranjado vai ficar verdinho, tá? E por último, eu tenho que configurar as portas de acesso. Quais são as portas de acesso? Tá vendo aqui, ó? Opa, opa, opa. Vamos lá. Olha só. Eu estou configurando esse switch aqui. Essa porta aqui são portas de acesso. Essa aqui é o tronco que eu vou configurar. Isso aqui eu vou configurar nessa porta. E isso aqui eu vou configurar nessa. E essa parte aqui eu vou configurar nessa. Então, essa porta aqui vai ser a porta de acesso da VLAN 10 e essa outra vai ser a porta de acesso na VLAN 20. Então, vamos fazer isso tudo de uma vez, tá? Vou selecionar tudo aqui. Vocês também têm acesso a tudo que eu estou fazendo aqui, tá? O arquivo está lá no WhatsApp e o script está aqui nesse link aqui. É só você copiar que você vem aí fazer tudo que eu estou fazendo. Então, cliquei aqui, ó, botão direito, eu vou copiar, né? Esqueci de copiar. Botão direito, vou copiar, venho aqui, botão direito, vou colar. Pronto, tá tudo feito. Vamos ver se teve algum erro, tá?
Então, vamos lá, tá aqui. Comecei nossa configuração aqui, ó. Enable, configure, ok. Aí, hostname, então já trocou o nome aqui para suíte 1, tá vendo? Olha, daqui a pouco esse laranjado vai ficar verde, todos eles vão ficar verde, tá? Então vamos lá. Configurei o Default Gateway, configurei o VTP para o modo transparente, configurei as 3 VLANs, a interface da VLAN 30, tá aqui. As gigas eram, ó, já fechou o tronco que antes estava, tá vendo? Agora já fechou o tronco. Então isso é um erro muito comum na tua rede. Se você tiver uma rede aí, você não pode esquecer, a mesma configuração que você faz aqui, você tem que fazer aqui para subir o tronco. Lembra, o que é porta-tronco? Porta-tronco é uma porta trânsito de VLAN. Todas as VLANs passam por essa porta, tá? Então, essa porta aqui é uma porta da VLAN 10, essa porta aqui é uma porta da VLAN 20. Mas tanto 10, o quadro marcado da VLAN 10, quanto o quadro marcado da VLAN 20, trafegam pela porta-tronco, que é essa aqui para chegar aqui. Beleza? Então, é o trânsito de VLANs entre suítes. Por isso que ele não pode ser, essa porta não pode ser de nenhuma VLAN, ele tem que ser de todas as VLANs, para poder transportar as VLANs. Então, tá aqui, ó. Por último, nós configuramos a porta F1 para VLAN 10 e a porta F2 para VLAN 20. Ó, todas as interfaces ok, VLAN 30, interface tudo subiu, tá tudo certinho, tá? E eu posso ver que tá ok. Depois, eu já posso até checar. Então, eu posso tentar dar um ping aqui para verificar então, vou dar um IP config aqui, ó. Por exemplo, o meu computador aqui, esse computador é o IP 10.1.20.100, tá vendo? E esse computador aqui, vamos ver qual que é o IP dele. IP config. Esse cara aqui é o 10.1.10.100. Então, aqui eu vou pingar o 20, ó. Ping 10.1.20.100. Então, veja, esse meu computador aqui, ele está na VLAN 10. Esse meu computador aqui da 20, ele está na VLAN 20. Então, eu vou ter que pegar, jogar lá para o meu switch layer 3, na interface da VLAN 10, que é o 10.1.10.1, para ele poder pegar isso aqui, 10.1.21, para ele poder pegar isso aqui, rotear internamente para cá, para ele sair por essa interface marcada de VLAN 20 para poder chegar aqui. Então, se eu conseguir, desse computador, pingar esse, significa que toda a minha infraestrutura de VLAN já está roteada, ou seja, as VLANs estão separadas, as bridges, e aqui em cima eu já estou fazendo o roteamento direitinho, tá? Então, vamos lá. O primeiro pacote a gente pede por causa do ARP para achar o MAC address do gateway, mas eu já estou pingando, ou seja, a minha infraestrutura já está funcionando. Veja, com poucos comandos, eu já tenho uma rede estruturada e funcional. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa para os outros 2 switches. Então, vou clicar nesse switch aqui, estou vendo que ele está sem nenhuma configuração, a gente vai aplicar aquelas configurações do switch 2. Quais são as configurações? É a mesma coisa que a gente já fez antes, olha só. Então, olha só. Enable e configure terminal, ok. Aqui é o nome do switch. Deixar o VTP cancelado, que eu boto no modo transparente. Como o meu switch vai estar na VLAN 30, o IP dele é na VLAN 30, o gateway tem que ser da mesma faixa. Então, aqui é o gateway. Eu tenho esse cara, esse switch é o 11, e o gateway dele é o 1, que é o switch Layer 3. Lembra? Esse switch aqui, ó, tá ligado aqui. Então, o gateway dele tem que ser a interface do switch Layer 3 que está lá em cima. Crio as 3 VLANs. Aqui é a mesma coisa, então aqui nesse switch vai estar ligado aqui. Então, nessa porta 1 e 2, né? Porque ele tem, é um switch que está ligado lá e é um switch que está ligado aqui. Então, essa porta e essa porta tem que ser tronco, tá? Então, ó, porta giga 1 e 2, acesso, não negotiate, eu não quero que o DTP funcione, e aí eu jogo como tronco. Então, desses 3 comandos aqui, como eu dei esse mesmo comando aqui, aqui já deve fechar o tronco. Então, por exemplo, o que eu estou falando, né? Estou falando disso daqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu estou trabalhando nesse switch aqui. Então, essa porta aqui, ela tem que ser tronco, essa porta aqui tem que ser tronco, porque eu tenho que fechar depois o tronco com essa. Aqui vai ser tronco e aqui vai ser tronco também. Então, por isso que eu estou, o range ali embaixo
é giga 01 e giga 02. Então, vamos fechar o tronco com ele e vamos terminar essas configurações todas. Vamos lá. Então, o resto da explicação é igualzinha nas outras, tá? Então, enable, configure. Como aqui eu não tenho porta de acesso, aliás, eu tenho, né? Ah, tá. Então tem que pegar até lá embaixo. Ctrl C. Só que aqui eu acho que eu não tenho porta giga 1, giga 2, né? Deixa eu ver que eu só tenho um aqui. Deixa eu ver qual porta que está ativada aqui. Enable. Show Interface Brief. Show IP Interface. Deixa eu ver qual porta que está ativa, né? A giga 0102 e está ativa a porta 2, porque eu só tenho um equipamento, então eu nem precisava configurar a porta 1, tá? Porque eu não vou ter nada aqui. Mas como está lá no script e também não faz diferença nenhuma, eu vou deixar. Mas era só para mostrar para vocês que não precisaria. Então aqui, ó, pego aqui do Enable e vou até o final ali, ó. É isso aqui que eu estou falando, ó. Apertei um Ctrl C, beleza? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Eu não precisaria ter configurado essa porta 1 aqui para VLAN 10, tá? Porque eu não tenho nada configurado aqui. Aqui eu tenho a porta 1, não tem nada aqui, ó. Tá? Então não precisaria ter configurado. Posso apagar isso aqui, que não tem efeito nenhum nessa infraestrutura. Então vou clicar aqui agora. Botão direito, eu vou dar exit, né? Exit, para começar lá do começo. Exit, botão direito, teste. Pronto, está feito. Está configurado. Vou fazer agora a mesma coisa, só para a gente fechar no switch 3 aqui, tá? Switch 1, switch 2, switch 3. As explicações de todos os comandos são iguais, idênticos, tá? Então é tudo a mesma coisa, ó. Tá vendo? Tudo a mesma coisa que nós já fizemos antes, tá? Só mudando as VLANs, mudando as portas, mas basicamente é tudo a mesma coisa. Vou Ctrl C, vou vir aqui no switch layer 3, no switch 3, né? Teste. Pronto, está tudo configurado. A vantagem do ambiente simulado é que eu posso simular o tempo, né? Então eu posso adiantar o tempo. Como é que eu adianto o tempo aqui, ó? Esse botãozinho aqui, ó. Eu adianto o tempo, ó. Vamos para frente. Ou então Alt D, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Passei o tempo para frente, minha rede inteira está convergida, tá vendo? Tá tudo verdinho. Então vamos dar uma olhada aqui agora, ó. Se eu clicar aqui, qual que é o IP desse cara? O IP desse cara, ó, 10.1.20.102, tá vendo? Então eu vou fazer com que, eu quero com que esse computador aqui, que está na VLAN 10, pingue esse computador aqui, que está na VLAN 20, que é o 10.1.20.102. Para isso, ele vai mandar aqui para o gateway dele, que é o 10.1.10.1. Essa interface aqui, que é a interface da VLAN 10, vai rotear para a interface da VLAN 20, que é o 10.1.20.1. Esse cara, desse roteamento aqui, ele vai marcar com a VLAN 20, vai descer esse pacote para cá, vai descer esse pacote para cá, vai descer nessa porta aqui que está marcada de VLAN 20 e vai vir aqui. Da mesma forma, ele vai devolver isso aqui para essa interface, que vai rotear daqui para cá, ele vai marcar da VLAN 10, isso vai descer nessa porta tronco, e aqui, como está marcado de VLAN 10, isso desce aqui, e dessa forma você consegue pingar. Todo ping é ida e volta, tá bom? Todo link é um link bidirecional. Então, eu tenho que testar a rota de ida e testar a rota de volta, que é o que acontece quando você dá um ping, tá? Então, vamos testar, vamos ver se isso aí está funcionando. CMD, vamos lá. Ping 10.1.20.102. Então, vamos lá. Ele perde o primeiro ping porque ele está tentando achar o MAC address do roteador. E pronto, está pingando. Ou seja, a minha rede está toda funcionando, está tudo maravilhosa, tá? Então, onde que eu vejo, só para a gente fechar isso aqui tudo nós vimos na aula passada, tá? Eu só estou confirmando, agora estou partindo do pressuposto que nós terminamos a aula passada e agora nós vamos mudar isso daí, tá? Então, aqui, o que que acontece aqui? Olha só. Nesse switch aqui, se vocês olharem, ele tem o que a gente chama de SVI. O que é SVI no switch? Eu tenho switch, o meu switch tem a VLAN 10, tem a VLAN 20 e tem a VLAN 30. Isso aqui é a camada de enlace. E a camada de rede?
Então, eu vou ter uma interface da VLAN 30, vou ter uma interface da VLAN 20, vou ter uma interface da VLAN 10. Dessa interface aqui, ó, que na verdade eu vou ter a rede 10, rede 20, agora já IP, rede 30. Quando o meu computadorzinho aqui da VLAN 10 acessa essa porta aqui para chegar aqui, e é aqui que ele vai fazer o roteamento da rede 10 para a rede 30, da rede 20 para a rede 10, da rede 30 para a rede 10 e da rede 20 para a rede 30. Ou seja, é aqui que acontece o roteamento. Ó. Roteamento. Nessas interfaces da camada de rede. Quando eu pego esse pacote da rede 10, jogo na rede 20, quando eu saio, aí ele sai marcando da VLAN 20. Ele chega na VLAN 20 para outra rede, tira a marcação de VLAN, chega na interface, eu roteio para o 30 ou para o 10, do 10, se for sair para aquele, marca de VLAN e sai marcado de VLAN 10, sai marcado de VLAN 30. É assim que o switch faz o roteamento. Tá claro? Entendido isso, como é que eu faço essa mesma implementação? Bom, isso é o que eu quero que vocês entendam, isso eu quero que vocês aprendam, porque é dessa forma que a gente faz na secretaria, tá? Em todas as infraestruturas é assim que vai estar. Mas no material da Cisco tem uma implementação que é diferenciada, que é uma implementação que usa roteador, tá? Que é uma implementação router on stick que tem lá no material. E eu só vou fazer essa implementação aqui só para vocês verem, aprenderem como é que faz e tentar entender como é que funciona. Mas a gente não faz isso mais na prática, tá? É só como uma solução. Então, para eu fazer essa solução de roteamento, o que a gente vai fazer? Então, eu vou remover esse switch layer 3 aqui da minha infraestrutura, tá? Essa porta aqui, ó, ela já está no modo tronco e essa aqui já está no modo tronco. Então, eu vou ligar elas duas, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a porta Giga 01, não, Giga 02, se eu não me engano, né? Então, eu vou remover aqui, ó. E essa aqui, se eu não me engano, é a Giga 01. Isso. Giga 01 e aqui é a Giga 02. E essa outra aqui é a Giga 01. Beleza, então eu vou remover esse cara aqui. Removi. Vamos ver agora qual porta que caiu aqui. Se eu olhar, ó, opa, peraí só um pouquinho. Das minhas portas Giga, você pode ver que a Giga 02 caiu. Tá vendo aqui, ó? Olha só. A Giga 02 caiu. Tá? Se ela caiu, era porque ela que estava ligada. E essa porta aqui, ó, que caiu... Opa! Se vocês olharem aqui, ó, opa, vamos lá, com calma. Olha só. O que caiu aqui era a Giga 01 que estava ativa, tá vendo? E agora ela não está mais. Então, simplesmente eu vou ligar aqui, ó, numa porta de enlace, a Giga 01, que estava já configurado para tronco, para a Giga 02, que já estava configurado para tronco. Então, se eu passar isso aqui para frente, eles vão subir o tronco, ó. Tudo beleza, tá tudo funcional. Qual que é o problema aqui? O problema aqui, ó, se eu pingar agora esse cara aqui que está na VLAN 10 e pingar esse cara que está na VLAN 10, eles vão pingar, ok. Esse cara que está na VLAN 20 com esse cara da VLAN 20 aqui, ó, ok, eles vão pingar. Esse cara que está na VLAN 20, por mais que esteja em suítes diferentes, o pacote vai transitar dentro da mesma VLAN. Então, por exemplo, esse computador aqui, ó, ele é um cara da VLAN 20, ele é o VLAN 101, esse aqui é o 102 e esse aqui é o 101, 10, 1, 10, 101. Então, por exemplo, eu estou aqui e vou dar um ping, 10, 1, 10, 101. Eu sou o 100 e estou pingando o 101, vou apertar Enter. Você está vendo que pinga sem eu precisar de roteador, porque eu estou no mesmo enlace. Agora, esse daqui, ó, esse aqui é o IP. Eu estou na mesma bridge, estou no mesmo enlace. ipconfig. O IP dele é o 10.1.20.100 e eu vou pingar o 101. 10.1 ping 10.1.20.101. Veja, estou pingando. Quem que é o 101? O 101, esse é o 100, esse é o 20.100 e esse é o 20.101. Significa que meu pacote veio para cá,
daqui trafegou no tronco e do tronco chegou aqui. Ele devolveu para cá, esse cara veio para cá e devolveu para cá, ou seja, eu não tenho problema de trânsito das VLANs. Então, esse cara aqui, esse IP100, pingou o IP101 da VLAN 20 e também é capaz de pingar o 102, ó. Então, ele vai sair daqui, vai vir para cá e vai daqui voltar. Vamos provar agora, vamos lá. Então, agora eu vou pingar o 102. Está funcionando, tá vendo? Qual é o problema agora? O problema agora é que eu não tenho nenhum elemento de camada 3. Quem que vai fazer o roteamento agora, se eu tirei o switch layer 3? Ninguém. Eu não tenho um roteador aqui. Então, se esse computador, que é o IP100 da rede 10, que está na VLAN 10, tentar pingar o IP100 da rede 20, que está na VLAN 20, isso aqui não vai acontecer. Porque eu não tenho um gateway ativo na minha rede. Então, como nós já vimos antes, nós tínhamos um switch layer 3 que fazia esse papel, que é o switch principal da minha rede. Uma outra implementação é a implementação por router on stick, que é o roteador no espeto, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Então, eu vou pegar esse roteador aqui agora, roteador aqui, ó, na minha rede, vou pegar o 1841, que é o mais simples. Vou colocar ele aonde, né? Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ligado nesse switch do meio aqui, tá? Então, aqui ele tem duas portas. Não, vou ligar no primeiro, porque aqui tem uma porta giga funcionando. Será que eu tenho giga aqui também? Deixa eu ver. Não, ele só tem porta fast, então tanto faz. Aonde eu conectar, não importa, tá? Então, eu vou conectar esse roteador aqui. Agora é o cabo straight through, é o cabo direto, tá? Eu vou ligar esse cara aqui na Fast 00. A Fast 00 tá aqui, tá ocupada. Eu vou colocar na última porta aqui, que é a Fast... Na primeira. Fast 01. Pronto. No roteador, a porta nunca vai subir automático. O roteador você tem que entrar nele e configurar. Então, a gente vai fazer as configurações dele aqui em paralelo. Em paralelo. Aqui, ó, eu vou colocar aqui as configurações do roteador, tá? Então, vamos lá. Router on stick, que é a implementação do roteamento. Então, a gente vai fazer enable, configure terminal, e vou botar o quê? Vou configurar as VLANs nele? Não. Aqui a gente vai ter que... Veja, no switch, lembram do switch? Switch, nós tivemos que configurar, eu tenho as VLANs, e nós tivemos que configurar interfaces para as VLANs. Interfaces para as VLANs. Mas não tinha uma interface física aqui no cabo, eu não configurei o IP na porta. Eu configurei a VLAN, configurei o IP na interface da VLAN e associei a VLAN na porta. Veja, a porta ela recebe o IP de forma transitiva, porque essa interface aqui é uma interface virtual. Switch Virtual Interface, certo? Aqui no roteador, eu só tenho uma interface física. Então, como é que eu vou ter 3 endereços IPs aqui, ó, e de redes diferentes vindo na mesma interface física? Então, para isso, a gente vai ter que criar interfaces lógicas dentro dessa interface física. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Primeira coisa que eu tenho que fazer do lado do switch é configurar essa porta enable, configure terminal. A primeira coisa que eu tenho que fazer do lado do switch, vamos lá. Vamos lá. Switch 2. Vamos deixar aqui router on stick. Switch 2, vamos lá. Eu tenho que entrar aqui, entra lá naquela interface fast 0/1, configurar ela para o modo tronco. Ou seja, ela tem que passar todas as VLANs para chegar no roteador. Então, switch port, mode access, modo para access, switch port no negotiate, e depois switch port mode trunk. Pronto, é isso que a gente precisa fazer
aqui, tá vendo? Então, vamos ver se isso aqui está configurado direitinho. Vou lá no meu switch, vou fazer primeiro conjunto de comandos aqui, tá? Botão direito, paste. Entra. Pronto. Deu certo. Está no modo tronco. Então, já configurei esse lado. Agora, vou ter que configurar lá do outro lado. Como é que eu configuro lá do outro lado? Então, lá do outro lado, no roteador, ó, no roteador R1. Então, eu vou dar Enable. Configure, vou dar um nome para ele, né? Hostname R1. Depois, o que eu vou fazer? Vou entrar na interface que está configurada, que é a FAST00. Então, interface FA0/0. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu não vou mexer nessa interface, é isso que está. Nós não podemos mexer nessa interface física. Eu vou ter que criar uma interface lógica para ela. Então, a interface da VLAN 10, eu vou criar, a partir dela, eu vou criar a interface 10. Tá vendo? E aqui, todo quadro que sair daqui ou que vier para ele, eu tenho que dizer qual é o modo de encapsulamento dele. Então, por exemplo, vamos fazer aqui passo a passo, ó. Enable, conft, hostname R1, interface FA 0.0/0.10, estou dentro da subinterface 10, e aqui eu tenho que configurar essa subinterface 10. Ela é da VLAN, qual VLAN que ela é? Ah, então eu tenho que dizer, ó, encapsulation, .1q, e aí eu digo qual VLAN que ela é, VLAN 10. Então já estou encapsulando o objeto dessa interface aqui com um .1q10, ou seja, já está beleza. Além disso, eu tenho que fazer o seguinte, olha só. VLAN 10. Opa. Ah, não deu aqui, peraí. Ctrl Z, deixa eu voltar lá. Tem que ser no copiar mesmo. Botão direito, copiar. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar IP address 10.1.10.1, que é aquele gateway que já está configurado para todo mundo, lembra? Pronto, aí no shutdown, para ativar a interface. A mesma coisa nós vamos fazer para todo mundo aqui, olha só. Na verdade, eu nem preciso dar no shutdown aqui, né? Depois eu tenho que dar no shutdown é na interface física, porque quando eu ligar a interface física, todas as lógicas funcionam. Nem vou colocar no shutdown aqui, tá? Então, simplesmente eu vou pegar isso aqui, vou repetir aqui, ó, para 20 para 30. Então, aqui, ó, para 20, para VLAN 20, .1q 20, na rede 20. Para a rede 30, na VLAN 30, na subrede 10.1.30. Pronto, está configurado. Então, vou vir aqui e depois, o que eu faço? Depois eu entro na interface FA0/0, que é a interface física das três virtuais, e dou um no shutdown para ligar elas, tá? Então, vamos ver aqui. Vou copiar só até a 20, porque a 10 eu já fiz, né? Então, estou aqui. Olha lá, até a 10 eu já fiz. Ó, onde nós estamos aqui? Ah, já saí de tudo, né? Então, vamos lá. Interface, conft. O resto da interface já vai funcionar. Então, botão direito, paste. Tá lá. Então, nós já configuramos aqui, ó. Subinterface 20, VLAN 20, rede 20. Subinterface 30, VLAN 30, rede 30. Ok. Na FA00. Então, eu tenho a FA0/0 e aqui eu tenho a subinterface 10, eu tenho a subinterface 20, eu tenho a subinterface 30. Para essa subinterface aqui, eu botei um IP 10.1.10.1 para esse cara, /24. Para esse cara, eu botei um IP 10.1.20.1 e esse aqui, 10.1.30.1. Beleza. E todos eles associados a VLAN 30, todos eles associados a VLAN 20 e todos esses aqui associados a VLAN 10. Pronto, ó. Eu tenho a subinterface com esse IP associado nessa VLAN. Eu tenho essa subinterface com essa VLAN associada a esse IP. E tem essa subinterface 30 associada a essa VLAN com esse IP.
Agora, se eu pegar essa interface e subir ela, eu subo todas elas. Então, olha só. Eu vou apertar Enter aqui. Ó. Pronto, subiu todas, tá vendo? Ó? Na hora que eu liguei essa interface, ó, a 10 subiu, a 20 subiu e a 30 subiu. Se eu chegar aqui, olha só, e aqui já subiu também, tá vendo? Ele está subindo o tronco, ó. Então, se eu passar para frente, ó, já subiu a interface, está tudo funcionando. Vamos ver agora se esse cara... Olha lá, vamos ver a tabela de roteamento desse roteador aqui. Exit, show IP route. Então, olha só, ele tem a rede 20, tem a rede 30 e está faltando uma redezinha aí. Será que tem algum belzinho? Acho que não configurou a rede 10, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver lá. Vamos ver então. Enable, config. Eu vou fazer. Int FA 0/0.10. Vou dar um do showroom para ver se tem alguma coisa já configurada aqui no ponto 10. Ah, ó, esqueci de configurar o IP dela, tá vendo? Então eu configurei a VLAN, mas não configurei o IP, tá vendo? Então vou entrar lá e vou configurar. Então estou aqui, estou dentro do... Vou ver se eu estou FA 0/0.10. Estou na interface IP address 10.1.10.1. Máscara 24 bits. Pronto. Exit, show IP route. Já deve estar aparecendo aqui, ó. Então aqui eu tenho 10, a rede 10, tem as três redes configuradas, ó. O meu roteador agora, ele conhece a rede 10 a partir dessa interface, conhece a rede 20 a partir dessa daqui, conhece a rede 30 a partir dessa. Então qualquer pacote que entrar aqui pode ser roteado para a rede 20, pode ser roteado para a rede 30. E ele entende de VLAN por quê? Porque nós fizemos aquele encapsulation.1q aqui, ó. Lembra que nós fizemos aqui, ó? Esse encapsulation aqui, ó. Então, essa interface aqui, como que eu sei que essa interface está na VLAN 10? Porque eu dei a encapsulada nela aqui, ó. E encapsulei na camada de enlace e botei o IP da camada de rede. Tá fechado. Então, em teoria, só isso que eu fiz, olha só. Se eu vier aqui, será que eu consigo pingar meu gateway agora? Então, vamos dar uma olhada lá. Ping. Quem que é meu IP? Meu IP é o 10, ó, meu IP tá aqui em cima, ó. Eu sou o 10.1.10.100. Eu estou na VLAN 10. Então, eu tenho que pingar o meu roteador. Qual que é o meu roteador? Ping 10.1.10.1. Vamos ver se ele vai ou não. Normalmente ele perde o primeiro. Em teoria, ele deveria pingar o segundo. Não pingou, então a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Talvez faltou o quê? Conf IP route. Pronto. Vamos ver se esse aqui consegue pingar. Ping 10.1.21. Ó, esse está ok, tá vendo? Se esse aqui está pingando, significa que isso está funcionando, em teoria, tá vendo? Em teoria está funcionando. Ó, ele veio aqui no 20 e pingou a interface dele. Vamos ver se outro aqui se está pingando. Esse aqui é o IP... Vamos ver se esse outro 20 aqui está funcionando também. Ping 10.1.21. Se não está funcionando, o que a gente entende que está acontecendo? Ó, talvez seja alguma coisa aqui com relação a esse trânsito de VLAN aqui. Ó. Então, a gente vai tentar resolver isso aí. Vamos ver. Ok, não foi. E vamos ver esse outro aqui. Desse outro lado, do lado de lá, né? Ping 10.1.20.1. Request, talvez ele não está encaminhando para cá. Talvez essa porta tronco aqui não esteja como tronco. Vamos dar uma olhada? Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Estou no switch 2, show, interface, trunk. Vamos identificar aqui. Então, ele já identificou que quais portas estão como tronco. Ó, a porta FA01 está como tronco.
a giga 01 está como tronco e a giga 02 está como tronco. Ou seja, essa FA01, eu acho que é essa daqui que a gente está usando, né? Vou até mostrar as portas aqui para a gente ver. Preferências, always show ports. Então, vamos lá. Então, ó, FA01 tá ok, tá vendo? Ó. Então, a FA01 tá como tronco, então tá passando ok. E a giga 02? Será que a giga 02 tá? Tá, ó. E tá passando todas elas, tá vendo? Legal. Vamos olhar desse lado aqui, ó. Mas a gente já testou, né, a passagem de tronco. Então, a passagem de tronco deve estar funcionando. Deixa eu ver alguma coisa que talvez eu tenha esquecido aqui. Vamos ver se daqui eu consigo pingar exit. Ping 10.1.10.100. Se lá eu não consigo pingar, eu não vou conseguir pingar. Aí foi. Não, era uma questão de sincronia só, tá? Então agora já foi aqui, ó. Era só uma questão de tempo mesmo para ele convergir. Aqui já funcionou aqui, ó. Pronto. Se eu der um ping de novo aqui, ele já está funcionando, tá vendo? Então tá tudo ok. Eu só me exasperei um pouquinho, mas está tudo funcionando. Então, esse cara aqui está conseguindo pingar o gateway daqui. Como é que é esse ping? Aqui nessa interface aqui, ó, eu tenho uma interface da VLAN 10, tenho uma interface da VLAN 20, tenho uma interface da VLAN 30, tá? Então, esse que veio por aqui, passou por aqui, chegou aqui, ó, e ele pingou essa interface. E esse cara foi lá e devolveu para ele. Agora, eu aqui consigo pingar essa outra interface aqui do 30? Sei lá, vou pingar aqui, vamos lá. Ping 10.1.30.1. Aí, pingou. Então, significa que o meu ping daqui passou por aqui, veio na porta tronco, passou por essa tronco, entrou aqui na ponto 10, da ponto 10 foi roteada para a interface virtual ponto 30, essa interface virtual, que é o finalzinho dela, devolveu para cá e aqui voltou e fez o ping, beleza. Bom, então, daqui, chegando aqui, tá ok, em todas as interfaces. Agora, eu consigo chegar aqui, então, o que é essa? O que eu estou testando agora? Eu tenho aqui uma interface virtual ponto 10 e eu tenho interface virtual ponto 20. Então, o meu computador vai bater aqui, vai passar pelo tronco, vai vir nesse tronco, vai chegar aqui. Aqui ele vai identificar, jogar na tabela de roteamento, vai identificar que na tabela de roteamento a rede 20 é na outra interface, então ele vai rotear para essa interface. Essa interface vai jogar na interface física e vai sair por aqui para chegar aqui nesse outro. Tá? Se eu conseguir fazer isso, significa que minha rede está totalmente funcional. Ping 10.1.20.100. Tcharam! Será que vai funcionar ou não? Funcionou, tá vendo? Então é isso. A nossa rede está completamente convergida e a nossa rede está completamente funcionando. Ah, posso fazer outro teste só para matar a pau? Sim. Vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui, que é o 102. Então, de longe, ó, vai bater aqui, daqui vai rotear, e daqui, ao invés de descer e voltar, ele vai descer e vai vir aqui. Vou testar tudo, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui. E quando eu faço o ping, veja, se o ping deu ok, significa que tanto a ida quanto a volta deram certo. Ou seja, eu já chequei todo, não preciso ir lá de novo e pingar de lá de volta, entende? Quando você faz isso. Então, aqui, ó, é o 102, exatamente. Vamos ver se vai ou não. Ping 102, ping 102. Essa primeira perda de pacote é o ARP tentando pegar o MAC address do gateway. Então, significa que se agora deu ok, se eu repetir agora eu não vou perder mais nenhum. Tá vendo? Porque ele já tem o MAC address no cache. Então, agora significa que tudo ok, tudo funcionando. Ou seja, a minha rede inteira convergida. Fechou? Então, essa é a ideia. Toda vez que você mexe com VLAN e você tem que integrar, eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo mais claro para que vocês entendam. Aqui eu tenho uma interface física. Aqui eu tenho interfaces virtuais. Então, essa aqui é uma interface virtual dessa, essa é uma interface virtual dessa e essa é uma interface virtual dessa. Então, isso aqui é a camada sei lá, camada de enlace, mas em cada uma delas, desse jeito, essa interface aqui, não sei se vocês estão percebendo, ela tem 3 endereços IPs.
ela tem o IP da rede 10.1.10.1, tem o 10.1.20.1 e ela tem o 10.1.30.1. Mas não, os três IPs não estão configurados nessa interface física. Cada um está na sua interface virtual. Essa está aqui, essa está aqui e essa está aqui. Mas veja, no processo, no modelo, aqui é a camada física, aqui é a camada de enlace, aqui é a camada de rede. O IP é configurado aqui. Mas as VLANs são segmentações de bridge. Então, eu tenho a VLAN 10 aqui para o IP da rede 10. Tenho a VLAN 20 para o IP da rede 20. Tenho VLAN 30 para o IP da rede 30. Então, por isso que a gente fez. A gente configurou tanto a camada de enlace na VLAN apropriada e depois associou a rede nessa enlace. Eu tenho o IP da rede 20 associado na VLAN 20. Eu tenho o IP da rede 10 associado na VLAN 10. Isso aqui é a subinterface dessa única interface. Então, a grosso modo, vai entrar e vai sair por essa interface usando as subinterfaces. Quando o quadro for marcado de VLAN 10, vem para cá. Quando o quadro chegar aqui marcado de VLAN 20, vem para cá. Quando o quadro subir aqui marcado de VLAN 30, ele vem para cá. É assim que você faz a separação para atender cada quadro marcado da VLAN respectiva. E no Switch Layer 3, professor, como é que a gente faz? Lembra, no Switch Layer 3, eu tenho switch. No switch, a gente já criou as VLANs. Então, eu tenho a VLAN 10, tenho a VLAN 20 e tenho a VLAN 30. Isso aqui é a minha camada de enlace, já está criado. O que eu preciso fazer? Só a camada de rede. Qual que é a camada de rede? Associar o IP 10.1.10.1 nessa VLAN, na interface dessa VLAN, 10.1.21 na interface dessa VLAN. O que eu preciso fazer? 10.1.30.1 na interface dessa VLAN. E aí eu já tenho a camada de rede e já tenho a camada de enlace devidamente configurada nas minhas SVIs. Veja, aqui no roteador, a gente trabalha com subinterface, porque elas são é o ponto 30, é o 30 do Fast 00, é o 20 do 00, então são subinterfaces. Aqui são interfaces virtuais. Veja, essa interface aqui não existe de fato. Ela é uma interface de rede aplicada a uma bridge marcada como 10, a VLAN 10. Então, existe uma interface, existe. Mas essa porta do switch aqui, ó, essa porta do switch lá em cima, ela é o IP está aqui na porta? Não, senhor, ela não está na porta. A porta é uma porta tronco? É. Essa porta tronco passa a VLAN 10, passa a VLAN 20 e a VLAN 30? Passa. Se ela passa, ela pode receber quadro marcado de qualquer uma dessas VLANs e essas VLANs podem entregar. Se for do 10, entrega para cá. Se for do 20, entrega para cá. Se for do 30, entrega para o 10.1.30. Tá vendo? Do mesmo jeito que é isso aqui. Ó. Então, a subinterface no roteador funciona de quase forma similar como a subinterface no switch. Perfeito, pessoal? Então, o que eu tinha para falar da aula de hoje, para a gente fechar essa parte de roteamento, configuração de VLAN, basicamente é isso, tá? Então, a gente encerra essa aula 3 aqui, tá ok? Fechamos, tá? Então, eu vou até atualizar aqui essa agenda aqui. Então, hoje a gente já fez, mas você vai ter, hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 7, né? Então, hoje é dia 7/5. Então, você tem 7/5, você tem a semana do dia 14/5, até o dia 21, que começa a outra, né? A semana do dia 20 e 14, né? 15, 16, 17, 18, até acho que, se não me engano, o dia 18/5, para fazer essa provinha aqui, ó. Essa prova que engloba 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vamos aproveitar já, vamos dar uma olhada no material, vamos dar os detalhes,
Qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição lá no grupo do WhatsApp para ajudar, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Estou à disposição. Professor, Pode falar. esse comando aí que o senhor estava usando ali, esse .1q ali, é somente no roteador ele, né? Isso, exatamente. Esse daqui você está falando, né? Vamos lá. Ele faz o encapsulamento ali, não é? É, exatamente. Ele faz aqui, ó. Isso, vejam bem. Esse comando aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho uma interface física. No roteador, eu tenho uma interface física. Por exemplo, nesse caso, eu usei a FA0/0. É uma interface, certo? Então, aqui eu estou criando subinterfaces. A ponto 10, a ponto 20, a ponto 30. Então, aqui, dessa interface aqui, ó, qual que é a camada de enlace? Qual que é o domínio que ela está? Por isso que eu uso essa camada. Encapsule o pacote no protocolo 802.1q, .1q, quer dizer, ponto 1q, que é esse protocolo aqui, 802.1q. O que é esse protocolo? É o protocolo das VLANs, certo? Então, encapsule o .1q, essa interface aqui na VLAN 20. Essa subinterface 10 na VLAN 10. Não necessariamente eu preciso ter a FA 0/0.10 e eu posso encapsular .1q na VLAN 11. Pode acontecer isso ou não? O que você acha? Ou vai dar erro? Não, então, professor, é porque assim, no material ali, ele falava que esse comando aí mostrava que que a interface estava trabalhando com, como é que fala, pacotes marcados, né, que o senhor tinha falado na outra aula. Isso, pacote marcado, exatamente. Porque, olha só, qual que é o problema? Imagina que você tem um switch aqui, né? Se esse switch aqui é uma porta tronco, se eu configurei essa porta aqui como tronco, você concorda que vai subir pacote marcado de VLAN 10, pacote marcado de VLAN 20, pacote marcado de VLAN 30? Uhum. Beleza. Se eu usar uma interface física, essa interface física ela vai estar no modo acesso. Como que eu posso ter uma porta de acesso e uma porta de tronco aqui, ó, no mesmo enlace? Vai dar erro. Por isso que a porta não subia. Então, beleza, mas como é que eu vou fazer com que essa porta aqui seja tronco? Mas veja, isso aqui é roteador, não é switch. Roteador não tem porta tronco, porta de acesso, não existe isso para roteador. Ora, o que eu faço é o seguinte, como é que eu vou dizer que esse cara aqui vai entender de VLAN? Porque ele é um roteador, ele é layer 3, ele é um roteador, ele não é switch. Mas como é que eu vou fazer para ele entender alguma coisa de camada 2? Então, eu não tenho como configurar tudo aqui na interface física. É por isso que eu tenho que criar as interfaces lógicas, as subinterfaces. Então, criei essa subinterface, essa e essa. Beleza. Aqui nessa subinterface é que eu vou associar ela na VLAN 10, na VLAN 20, na VLAN 30, entende? E aí ela vai entender quando subir a VLAN 10, 20, quando subir alguma coisa marcada de VLAN 10, vem para cá. Quando subir alguma coisa marcada de VLAN 20, vem para cá. Quando subir alguma coisa marcada de VLAN 30, vem para cá. E aí chegou na camada de enlace. Ele tirou a VLAN, vai subir para a camada de rede. Qual que é a camada de rede do que vem marcado de VLAN 10? A camada de rede é isso aqui, ó, 10, 1, 10. O que vem da VLAN 20 na hora que eu tirar a VLAN? 10, 1, 21. Aí, isso aqui, ó, é a função do roteador rotear. Aí, se vem da rede 30, ele quer vir para 10, então ele já manda para cá. Só que na hora que vai sair, ele marca de 10. Entende? Entendi. Ele faz o roteamento na camada 3, mas antes de sair para a camada física, eu marco com a VLAN que está marcada na minha subinterface. Em teoria, o que você está fazendo com subinterface? Em teoria, você está associando a mas veja, tudo aqui, aí que tá, esse que é o problema dessa implementação. Qual que é o problema? Isso aqui resolveu igual o switch, certo? Só que isso aqui tem um baita de um problema. Olha só. Toda vez que esse cara quiser se comunicar com esse, ele vem, volta e vem. Se esse cara quiser comunicar com esse, ele vem, volta e vem. Se esse aqui quiser comunicar com aquele, ele vem, volta e vem.
Você está percebendo que tudo vai passar por esse enlace aqui, ó? Tudo. Logo, isso aqui vai ser o meu gargalo da rede. O que adiantou eu colocar um enlace gigabit aqui, um enlace gigabit aqui, se aqui é fast e tudo vai bater e vai descer por aqui? Porque ele vai bater por uma subinterface, vai rotear e vai descer, mas ele vai subir e vai descer na mesma interface física. Ou seja, isso aqui é o teu gargalo. Então, é o que eu estou te explicando. Isso aqui não existe mais, ninguém mais faz desse jeito, tá? Mas isso aqui é importante, por quê? Porque isso aqui, não sei se você está percebendo, eu tenho a FA 0/0. Se eu perguntar para você, será que você pode ter mais de um endereço IP associado a uma interface? Pode ou não pode? Não pode? Não pode. Mais de um IP numa interface, não. Você concorda comigo? Concordo. Mas e se eu tiver várias subinterfaces daquela interface? Aí pode, né? Aí pode, exatamente. Então, olha só. Aqui eu tenho a subinterface .10, tenho a subinterface .20, tenho a subinterface .30. Cada um tem o seu IP. Mas, a grosso modo, o pacote não chega nessa interface física para daí ser distribuído? Então, é como se essa interface tivesse os 3 IPs. Entendeu, cara? Sim, agora sim. Isso aí é uma solução de engenharia de tráfego. Ou seja, por que eu explico isso se a gente não usa isso? Porque tem essa solução de subinterface que é importante vocês entenderem. Certo? Certo, bacana, professor. Valeu. Bacana. Mais alguém tem alguma dúvida? Mas veja, a gente não usa isso nas nossas redes na secretaria, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. A gente não usa isso na secretaria, tá bom, pessoal? O que a gente usa na secretaria? Aquilo lá que nós já fizemos antes, que é o... Como é que chama? Que é o Switch Layer 3. Lá é isso que a gente usa, tá? Em todas as redes estruturadas da secretaria, a gente usa o Switch Layer 3 para fazer o roteamento. Tá bom? Bom, eu vou encerrar a gravação porque eu quero mostrar para vocês um projeto aí de uma das redes que a gente tem implementada para vocês começarem a entender como é que funciona fazer um projeto e como é que funciona a implementação disso, tá? Então eu vou parar a gravação, mas a gente continua aqui. Espera só um pouquinho.